atividade física ajuda a prevenir o câncer. Isto é verdade! Você sabia que se você praticar atividades físicas durante 30 minutos ou menos por dia, podem equilibrar os níveis de hormônios, reduzindo assim o trânsito gastrointestinal, reduzindo assim o tempo de contato com substâncias cancerígenas em nosso corpo. Além do mais, também ajuda a fortalecer nosso sistema de defesa do organismo, além de melhorar nossa autoestima, mantém o corpo e a mente saudáveis. E para quem está fazendo quimioterapia, assim como eu, porque a gente, quando faz quimioterapia, a gente tem muita fadiga, né? Então, ajuda a diminuir a fadiga, aumenta a nossa disposição e também ajuda na perda de massa muscular. E você sabia que alguns medicamentos quimioterápicos podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares? Por isso, o exercício físico é recomendado, desde que você primeiramente fale com seu médico. A recomendação é médica. Não faça exercícios físicos sem antes falar com o médico de vocês. Foi recomendado para mim só pilates e 30 minutos de caminhadas por dia, mais nada. Então, antes de você fazer exercício físico, fale com seu médico. E outra coisa que também melhora a náusea, gordura corporal, a fadiga que eu já disse para vocês, frequência cardíaca, que é bom, a pressão sanguínea em repouso, a depressão, a ansiedade e principalmente os sintomas do efeito da quimioterapia. Outra coisa também, ajuda a manter o peso corporal, que isso é importante também. Então, pessoal, para quem está fazendo quimioterapia, não pensa que você tem que ficar de repouso absoluto, não, porque isso não faz bem. Então, pensa numa atividade física, mas antes fale com seu médico. Alimentos podem curar o câncer. Isto é mito! Uma alimentação saudável pode ajudar na prevenção do câncer e até para quem já está fazendo o tratamento do câncer, mas infelizmente não há provas científicas de que cura o câncer, mas podem ajudar e auxiliar no tratamento. Eu estava esquecendo, eu vou deixar para vocês uma tabela de nutrientes. Essa tabela eu vou deixar também na descrição para quem quiser acessar. É muito interessante essa tabela. Mostrar para vocês alguns desses alimentos. A casca da uva roxa, ela tem uma substância que ela é capaz de combater o câncer por diversos mecanismos. E principalmente, ela potencializa os efeitos da quimioterapia. Então, gente, uva roxa, hein? É muito bom. A castanha do Pará, ela é rica em selênio. Selênio é um mineral antioxidante que combate os radicais livres que se ligam ao DNA. Esses radicais livres, eles danificam o nosso material genético e, como consequência, pode gerar também o câncer. Então, gente, castanha do Pará. O alho, quando ele é amassado, ele produz uma reação química e essa reação química, ela inibe o crescimento e também até matam células defeituosas do nosso organismo. Com isso, evitam o tumor maligno. Então, gente, alho na comida, hein? O filé de tilápia. Assim como outros peixes, ele é muito rico em selênio. E selênio, como a gente viu anteriormente, ele é um forte antioxidante. E também uma coisa boa é que ele ajuda nas doenças cardíacas, como a gente sabe, quando a gente faz quimioterapia, infelizmente, um dos problemas que podem acontecer é problemas cardiovasculares, né? Então, o peixe, né, em si, ele ajuda nesse combate. A cenoura é rica em vitamina A e C, que é um fortíssimo antioxidante também, que protege as nossas células dos radicais livres, que prejudicam o nosso organismo, como falado anteriormente. Ela diminui o risco de doenças cardiovasculares e também de alguns tipos de câncer. Então, gente, cenourinha, de preferência que seja crua. O brócolis, não só o brócolis, mas também como a couve-flor. E também vegetais crucíferos. Eles contêm uma substância que é muito importante no tratamento de tumores.
essas substâncias conseguem destruir somente as células cancerígenas e consegue também deixar as demais células saudáveis intactas. Então, gente, brócolis, por mais que vocês não gostem, eu amo, eu adoro brócolis, né? Mas para quem não gosta, tenta gostar, é bom. Também previne muitas doenças, principalmente o câncer. O azeite de oliva. O azeite de oliva contém os esteróis. Esses esteróis podem agilizar no tratamento do câncer. Alguns experimentos mostraram que o ácido oleico reduz de forma significativa alguns níveis do gene HER2. E esse gene está presente nas células cancerígenas da forma mais agressiva. Então, gente, é gostoso. Você coloca óleo de oliva, você coloca azeite de oliva, de preferência o extra virgem. Ele é muito bom, além de dar sabor na nossa saladinha, né? A linhaça ela é rica em um tipo de ômega 3. Alguns estudos já mostraram que a linhaça pode inibir alguns tipos de tumores. Não há estudos que provam que cura o câncer, mas ajuda na prevenção e também no tratamento. Mas antes de qualquer coisa, consulte a sua nutricionista ou então seu médico oncológico, porque depende muito da quantidade. Porque você não pode sair comendo qualquer quantidade. Tem a quantidade certa, porque, como dizem, né? Não pode ser nem menos, nem mais. Tem a quantidade correta. O refrigerante apresenta um corante que favorece a formação de câncer. Isto é verdade. Você sabia que o refrigerante tem um composto que se chama 4-MI? E esse composto está presente no corante caramelo, que é utilizado para fazer o refrigerante. E esse corante caramelo, ele é cancerígeno. Ou seja, refrigerante não tem nenhum benefício. Além de ter muito açúcar, ser ácido, ele também é cancerígeno por causa desse corante. Então, se vocês puderem, evite o refrigerante ao máximo, pois o refrigerante consumido regularmente, com certeza, pode ajudar na formação de um câncer. Então, maneirar, hein? Se você puder, substitui por sucos naturais, que são mais saudáveis, são gostosos, evita obesidade, evitam séries de doenças. Então, se vocês puderem, tomem suco e joga fora o refrigerante. Exposição ao forno micro-ondas pode causar câncer. Isto é mito. O forno micro-ondas libera uma radiação não ionizante que pode provocar o câncer. Porém, a estrutura dos fornos micro-ondas é preparada para que a radiação não escape para o ambiente externo. Por isso é importante você sempre olhar as instruções e seguir direitinho, evitando também aqueles micro-ondas que estão enferrujados por dentro. Jamais use assim, gente, que é muito perigoso. Outra coisa importante que vocês provavelmente não sabiam, é sempre bom evitar de fechar a porta do micro-ondas quando ele ainda estiver úmido. Então, pessoal, tomando os devidos cuidados, você não estará exposto à radiação do forno micro-ondas. O açúcar provoca o câncer. Isto é mito. Falar que o açúcar provoca o câncer é incorreto. O que o açúcar faz no organismo? O açúcar, ele contém a glicose. Quando você ingere muito açúcar, o que acontece? O açúcar é naturalmente um inflamatório. Ele inflama as células. Então, o que acontece? Na inflamação das células, as células se multiplicam mais rápido. Como a célula cancerígena, ela tem uma mutação muito rápido, então, automaticamente a célula cancerígena aumenta a quantidade. Então, não é bom ingerir açúcar, principalmente para quem está fazendo tratamento de câncer. Então, açúcar zero. Não tomem açúcar, porque ela inflama naturalmente o corpo, tá bom? Então, para vocês verem um pedacinho, tem um pedacinho que a médica a doutora Juliana, oncologista, fala sobre esse assunto. Veja a seguir.
Então, Juliana, primeira pergunta. Por que não devemos consumir açúcar quando a gente está fazendo tratamento de câncer? Olha, o açúcar a gente não deve consumir em época nenhuma da vida, muita quantidade, porque o açúcar ele é um alimento que é inflamatório. Então ele aumenta as células, o sistema inflamatório do organismo, e o tumor, ele depende desse mecanismo para crescer. Então ele estimula o crescimento da célula cancerígena? Na verdade, ele estimula o crescimento de qualquer célula, né? Como a célula cancerígena multiplica muito rápido, faz aumentar um pouquinho. E também o organismo fica mais inflamado, e o sinal inflamatório também estimula a célula cancerígena. Então o açúcar em excesso, ele não é bom. Para época nenhuma. Com tratando de câncer é um pouquinho pior. Porém, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque quando faz tratamento de câncer, a gente também não pode sair cortando o açúcar 100%, não. Sair entrando em qualquer dieta, fazendo cetogênica, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque aí se corta o açúcar todinho, a pessoa fica muito enfraquecida, pode desnutrir, ficar mais magra. Mas só o açúcar da fruta não adianta? O que acontece? Não, então. O açúcar é o seguinte, o açúcar adicionado não é legal. O que é o açúcar adicionado? Você pega café, vai e põe um açúcar no café e mistura. Faz um doce com leite condensado. Isso eu peço para cortar. Mas o açúcar da fruta tem outros benefícios. Que tem fibra, tem vitamina, tem mineral. Então eu falo para não cortar a fruta. Fruta é legal, porque assim, apesar de ter o açúcar, você tem vários outros benefícios. Então a gente tem que pensar no risco-benefício. Entendi. Então assim, você vai comer a fruta tem frutose, é açúcar, mas ela tem outros benefícios que para você é muito importante. Entendi. Então a gente vai colocar no meio termo. Não tem que ser nem 8 nem 80. Você vai cortar o doce que é doce, brigadeiro, pudim, açúcar no café, isso eu acho que a gente deve cortar. Você vai comer assim, vez ou outra, uma vez na vida, na morte, uma festinha, aí eu libero. Entendi. Porque é uma coisa assim que também não vou, né? A gente não precisa ser ferro e fogo. Mas o açúcar de fruta eu não corto. Eu falo, não come demais, mas você não vai entupir de manga, que é muito doce, por exemplo. Uva, não comer. Manga é uma das mais doces que existe. Sério? Uva. Aqueles cachos de uva, você vai comer aquele tanto de uva? Não, você vai comer tipo um pouquinho de uva. Meia manga. Entendi, nossa. Não precisa entupir. Eu adoro, gente. Eu adoro, mas a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E aí você vai comer aquelas frutas que tem menos açúcar. Eu prefiro um morango, um kiwi, que tem menos. Morango é maravilhoso. Coco é maravilhoso. O coco fresco, você pode partir os pedacinhos e comendo. Exatamente, que tá lá na minha geladeira. A saciedade é menos doce. Então eu acho que é super indicado. O negócio é a gente ser equilibrado. Okay. Evitar, mas não cortar de tudo na parte que é mais saudável. Você acha que... Então, pessoal, se vocês quiserem ver a entrevista completa da doutora Juliana, tá lá na minha playlist, várias entrevistas com o doutor Michel, várias informações. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar. Se vocês quiserem mais algumas outras informações que eu não esteja na minha playlist, pode pedir, que eu vou correr atrás. Então, é isso aí. Então, espero que tenha gostado. Então, fica com Deus. Até a próxima. Tchau!